Glória a Deus. Vamos ler o 1 Coríntios 13, versículo 13. 1 Coríntios 13, versículo 13. 1 aos Coríntios, capítulo 13, versículo de número 13. 1 aos Coríntios é o capítulo, né? Que Paulo fala sobre a suprema excelência do amor. E o versículo 13 diz assim. Convido os irmãos a se colocarem de pé em reverência à palavra. Diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Tem tradução que diz a caridade. O bispo Ata não gosta muito dessa tradução caridade, não, que ele disse que caridade é. Mas a caridade é a prática do amor. Também gosto da tradução amor. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Minha tradução aqui diz caridade, mas tem tradução que diz o amor. Essas três, mas a maior destas é o amor. Amém? Vamos lá? O amor é mais do que a fé, maior que a esperança, é o sublime dom de Deus. Podemos sentar-se, irmão? Sem amor, de que o céu clamar, seria como o som de um belo sino a ecoar. Amém, irmão? Queridos, no capítulo 12, o apóstolo Paulo fala sobre os dons espirituais. Quando ele termina de discorrer sobre os dons espirituais, que tem muita gente que gosta só de dar ênfase aos dons, e os dons espirituais são coisa muito boa. Então Paulo vem e diz assim: agora eu vos mostrarei um caminho mais excelente. E o caminho mais excelente do que o dom espiritual, do que os dons espirituais, é o maior de todos os dons, aonde ele vem no capítulo 13 e fala sobre a suprema excelência do amor. Mas no versículo 13, ele lista aqui as três maiores virtudes do cristianismo. Quais são as três maiores virtudes do cristianismo? A fé, a esperança e o amor. Então, em terceiro lugar, nós temos aqui em primeiro, mas é em terceiro, a fé aqui vem na frente, primeiro, mas ela, em terceiro lugar, dessas três virtudes, nós temos a fé. O que a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 11? É o capítulo que fala sobre a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. A fé é o firme fundamento. Essa é a definição bíblica de fé. Firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. No versículo 6, fala: sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é o firme fundamento. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé é uma grande virtude cristã. Mas existem três tipos de fé que nós conhecemos na Bíblia, mas eu classifiquei aqui 4 porque eu coloquei também a fé natural. A fé natural é aquela fé que todo mundo tem. O camarada tem fé que está estudando para um concurso, ele tem fé que ele vai passar no concurso. O camarada vai fazer uma viagem, pega um ônibus, ele tem fé que ele vai chegar, ele está pegando, entre aspas, pela fé natural, de que ele vai chegar no destino dele. Até as pessoas usam aquela expressão: eu tenho fé em Deus, que isso vai acontecer, que aquilo outro vai acontecer. Então a fé natural de que algo vai acontecer, de que eu estou buscando algo e que aquilo eu vou conseguir, qualquer um pode ter. Mas temos na Bíblia a fé salvadora.
A fé natural, todos podem ter. A fé salvadora é para todos também. É através dessa fé que nós alcançamos a salvação. Efésios 2, 8 e 9. Eu precisaria que alguém lesse aí. Efésios 2, 8 e 9. Os irmãos que estão aí acompanhando no culto online, por enquanto, até que a gente tenha um canal, vocês vão acompanhar no canal. Não sei quando. Mas, veja o que diz Efésios 2, 8 e 9, falando sobre a fé salvadora. Nós estamos falando sobre as 3 maiores virtudes do cristianismo. Então, nós estamos falando. Porque pela graça foi salvo, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque pela graça foi salvo por meio da fé. Então, quem tem essa fé salvadora, aquela natural, é para as coisas naturais, todo mundo tem. A fé salvadora, ela vem pelo ouvido. Então, quando uma pessoa, seja quem for, ouve a palavra de Deus e desenvolve essa fé, ela então encontra a salvação. Veja lá os leprosos, o que aconteceu com os 10 leprosos. Os 10 leprosos desenvolveram uma fé para a cura divina. Incrível isso aqui. Os 10 leprosos desenvolveram uma fé e receberam a cura. Por isso, gente, que é possível alguém ser curado. Escute isso. É possível alguém receber uma cura. É possível alguém receber uma bênção material. É possível alguém ganhar uma bênção, desenvolver uma fé para ganhar a bênção material, e mesmo assim, essa pessoa não se salva. E o caso emblemático sobre isso é essa história dos 10 leprosos. Eles estavam enfermos, ouviram falar de Jesus, foram até Jesus, crendo que Jesus poderia curá-los. Jesus curou os 10 e eles foram embora. Aí um voltou para agradecer. Jesus então pergunta: não foram 9? Não curei 10? Cadê os 9? Só esse voltou e esse não é nem filho de Abraão. Jesus disse a ele: a tua fé te salvou. Então aquele homem recebeu a cura divina da lepra e pela fé salvadora voltou para Jesus para agradecer e encontrou a salvação. Letra C, a fé como fruto do Espírito. Não é invenção minha. Não é invenção. Eu já lhe mostrei aqui a fé salvadora, com a qual nós somos salvos. Agora, a fé como fruto do Espírito, Gálatas 5:22. Os irmãos abram aí também, que o irmão ali vai ler. Gálatas 5:22, ou quem for mais rápido ler. E veja o que diz Gálatas 5:22. Fala sobre uma fé que faz parte do fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, unidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Amém? Aí os irmãos que estão aí, se não tiver com a Bíblia na mão, anote direitinho para depois ler. Em Gálatas 5:22 fala sobre a fé como um fruto do Espírito. Letra D, a fé como um dom espiritual. A fé como um dom espiritual. Não é invenção minha. Vou lhe dizer onde está escrito. 1 Coríntios 12:9. Os irmãos aí que acharam primeiro ler, e vocês aí anotam. 1 Coríntios 12:9 fala fé como dom do Espírito. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Pronto, foi lido ali. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. Quando Paulo estava fazendo a relação dos dons espirituais, ele fala sobre um dom de fé. Fé natural, para fazer alguma coisa, todo mundo tem. Quando o cara começa a construir uma casa, ele tem fé que ele vai terminar. Fé natural. Fé salvadora é aquela fé que a pessoa desenvolve e através dela aceita a salvação. A fé como fruto do Espírito, a fé como dom do Espírito. Aí ele diz aqui que é aquela fé mais ou menos desenvolvida em Hebreus 11.
É uma fé extraordinária. Esta fé, como dom espiritual. Interessantíssimo. Todo crente ele já tem a fé salvadora, né? Todo crente já tem a fé salvadora. Você é salvo pela fé. E o crente também pode desenvolver fé. Olha como as coisas de Deus são tremendas. Ele pode desenvolver uma fé para receber, além da salvação, alguma bênção de Deus. No momento, escute isso, no momento, ele está em uma luta, ele está precisando de algo, e aí ele desenvolve fé e consegue algo. Eu mesmo estou eu agora estou numa empreitada de algo que eu vou precisar ter fé. Eu vou precisar ter fé. Nós podemos ter fé para alcançar coisas, uma cura, uma porta de emprego que se abre, o pagamento de um compromisso que nós fizemos, uma igreja que se abre, que você tem fé que as pessoas vão aceitar mais cedo ou mais tarde. Mas essa fé, como dom do Espírito, é uma fé extraordinária. Sabe quem teve ela? Hebreus 11. Pela fé, Abraão saiu sem saber para onde ia. É uma fé extraordinária. Sabe quem teve ela também? Noé. Imagina, pela fé, Noé, divinamente avisado, construiu a arca. Na época, é um empreendimento que só tem uma fé gigante. Primeiro que foi dito que ia chover, naquela época não chovia, ele teve que ter essa fé. E ele tem a fé de esperar 120 anos. A Bíblia diz que Noé era pregoeiro da justiça, está escrito na Bíblia. Então ele pregava. E Noé teve uma fé enorme, construiu a arca, e aí, mesmo assim, Noé não conseguiu ganhar nenhuma arma da guerra, sabe? Mas era porque Noé... Interessante isso, gente. Interessante isso. Você pode ver lugares aí, como a gente passou ali na estante, em uma igreja ali de mistério. Quando a gente passa, o culto já começou. Quando a gente volta, o culto ainda está lá. Eu fiquei triste, minha esposa, minha filha, a gente fica tão triste de ver as pessoas deformarem o Evangelho. Deformando o Evangelho. Já um homem como Noé, um dos homens mais fantásticos da Bíblia, não ganhou a sociedade ao redor dele. Por quê? Cadê ele? Não. A incredulidade era tanta, o coração duro era tanto, que mesmo Noé pregando, aquelas pessoas não quiseram. Por isso que pereceram. Uma pessoa como Noé pregando, e eles não quiseram. Muitas vezes as pessoas não se convertem, gente, não é por falta de unção, ou porque o trabalho que está sendo feito ali não é sério, porque é incredulidade mesmo. E nós estamos em época de incredulidade. Jesus disse: quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra? É por isso que quando nós passamos e vemos movimentos entupidos de pessoas, parece uma contradição. Mas Jesus mente? Parece uma contradição com o que Jesus falou. Mas não, é porque tem muita fé interesseira. Interesseira tem muito. Se não é começar na época dele lá, se não fizesse milagres, como Jesus fez, e muitos seguiram ele por interesse, e aqueles milagres resultassem em alimentos fáceis, por exemplo, que na época, apesar de ser tudo orgânico, mas não tinha a técnica de hoje de produção de alimento em grande escala, e de repente Noé está distribuindo lá aqueles alimentos, e a própria fila, Noé, então, será que quando o Filho do Homem voltar, ele vai achar a fé que ele quer nos corações da terra? Foi a pergunta que ele fez. E também nós vemos aqui a fé de Raabe, por exemplo. Ali foi uma fé fora de série também, de Raabe. Então é esse tipo de fé que o autor fala que o dom da fé nos permite fazer coisas extraordinárias, além do normal. Com a fé comum você faz alguma coisa. A gente não faz no dia a dia. Aquela bênção que você recebeu, né? Eu já usei a fé para algumas coisas, deu fé. Mas para fazer coisas extraordinárias, tem que ter esta fé aqui, que é a fé que o pastor da Coreia, ele desenvolveu. Ô Senhor, dai-me pelo menos 30% daquela fé, já está bom para mim. Daquela fé que o pastor da Coreia tinha, já está bom para mim. Que ele tinha realmente o dom da fé. Em segundo lugar, irmão, a segunda virtude depois da fé é a esperança. Eu falei primeiro da fé, embora ela esteja em terceiro,
como a terceira maior virtude, e como a segunda maior virtude, em segundo lugar, aqui também como a segunda maior virtude, ganhando da fé, é a esperança. Por que a esperança é maior do que a fé? O que diz aqui? Já estamos terminando daqui a pouco. O que diz aqui sobre a esperança? A esperança... Tem alguém que diz aí no mundo, há uma adagem popular que diz: a esperança é a última que morre. Mas a gente sabe que o que a pessoa que cita este exemplo é querendo exatamente dizer: não, a esperança eu tenho até o fim. Mas para nós que cremos em Deus, a esperança nunca deve morrer. Amém? Então diz assim, Lamentações 3:26. O que é que diz aí? Lê aí, Samuel, também. Ajuda aí, Samuel. Lamentações 3:26. O que é que Jeremias fala sobre a esperança? A esperança também é uma grande virtude cristã. Ela é maior do que a fé. A esperança é maior do que a fé. Eu vou te explicar por quê que a esperança é maior do que a fé. Se sem fé é impossível agradar a Deus, por que a esperança é maior do que a fé? Lê aí. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Vocês que estão aí ouvindo, que talvez não estejam com a Bíblia, foi lido aqui, Jeremias, em Lamentações. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Salmo 40, versículo 1 diz o quê? Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Hebreus 6, versículo 19 diz que a esperança é a âncora da alma. O que é a âncora? A âncora é aquela peça no navio que serve para segurar o navio. Se ele atracar e não tiver âncora, não tem como atracar. Então, a âncora é muito importante para segurança e firmeza. E a Bíblia está dizendo que, apesar da fé ser uma virtude fantástica, apesar de que tem fé é impossível agradar a Deus, a esperança é maior do que a fé. Porque a esperança é a âncora da alma que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, já entrou por nós. Mas por que eu digo que a esperança é maior do que a fé? Porque ninguém vai ter esperança sem fé. Porque na esperança já está embutida a fé. A fórmula da água é H2O. Qual é maior? A água ou o oxigênio? Esse é o sentido assim, uma parábola que nós vamos fazer. A água. Porque a água contém o quê? Oxigênio e também hidrogênio. Então a água tem H2O, uma molécula de hidrogênio e duas de oxigênio. Então a água é maior do que o oxigênio, mas sem oxigênio não tem água. Ele sozinho é oxigênio, mas ali na água tem duas moléculas que formam a água é maior. A esperança nela mesma já está contida a fé, porque ninguém vai esperar. A Bíblia até diz, tem um versículo da Bíblia que diz assim, ó: se alguém não crer, como esperará? Tem um versículo na Bíblia que fala mais ou menos isso aí. Como alguém esperará aquilo em que não crê? Então a esperança é maior do que a fé. Por quê? Porque ela, a esperança, já está com a fé embutida nela. Porque só tem esperança quem tem fé. E aí ele termina aqui dizendo o seguinte. Eu termino dizendo o seguinte. John Bunyan, autor do livro Peregrino, ele disse: se tirarmos a esperança, olha que coisa séria, do peregrino, ele perde a força para caminhar. Repitam comigo aí, os irmãos também que estão no culto online, os irmãos que estão aqui. Se tirarmos a esperança do crente, ele perde a força para caminhar. Então, o crente não pode perder a esperança. Crente sem esperança
é um crente que vai parar, vai estagnar e não vai prosseguir. Então, a fé é uma grande virtude do cristianismo. Tremenda. Sem fé é impossível agradar a Deus. A esperança é maior do que a fé. Não porque ela menospreze a fé, mas porque quem tem esperança já tem fé. Mas acima da fé e da esperança está o amor. Por isso que nós cantamos aquele corinho. O amor é mais do que a fé, maior que a esperança, é um sublime dom de Deus. Sem amor, o amor é a maior virtude do cristianismo. E aí o pastor Antônio Gilberto, que é um pastor que eu sempre cito, porque é um camarada que eu sempre cito, porque eu já li alguns livros dele, e ele agora está na glória de Deus. Ele diz que tem 4, ele divide ali, que os gregos dividiram o amor em 4 tipos de amor. Teve alguém que já falou em 3, mas ele falou lá que os gregos dividiram o amor em 4 tipos de amor. O amor eros, que tem eu conheço um irmão que ele não quer considerar o amor eros como amor, mas é só uma questão de divisão, para você ter um entendimento. O amor eros é o mais pobre, o pastor Antônio vai dizer, é o mais pobre, que está ligado à paixão, né? A parte carnal, a paixão. E tem gente que não quer nem classificar como amor nesse sentido, mas é só uma certa divisão. Então o amor eros é o mais pobre, que é a paixão. O amor filia, que é o quê? É uma amizade, lealdade à família e à comunidade. O amor eros tem a ver com a paixão carnal, né? Tanto é que eros, em grego, é amor, mas se referindo a essa paixão carnal mais pobre que tem, certo? Então o amor eros é o mais pobre. O amor filia fala da amizade, lealdade à família, à comunidade, visa o bem do outro. E é caracterizado por sinceridade recíproca e pura. O amor esposo é o afeto. É o afeto com a família, especialmente entre os membros da família. Pessoas que se encontram nesse ciclo social. E o amor ágape, aqui ele diz assim, o amor ágape é amor afetivo, isento de conotações sexuais, isento de segundas intenções, isento de malícias e interesses pessoais, sendo ágape o amor de afeição e também amor de satisfação. Esse amor satisfaz porque é compartilhado e tem resposta entre todos aqueles que se reúnem para formar uma fraternidade de homens e mulheres. O amor ao próximo é um tipo de amor que Cristo ensina. É o amor ágape. Segundo essa definição aqui. Aí eu coloquei aqui, para mim, que é o que eu aprendi lá no livro do pastor Antônio Gilberto. O amor ágape é o amor de Deus. E aí, ágape é Romanos 5,5. Quem está escrito aí? Romanos 5,5. Para mim, ágape é isso aí. Ó. Romanos 5,5. Romanos 5,5. Anotem aí. Apesar de tudo isso que eu vi aqui em cima, ser palavras bonitas, mas ágape é Romanos 5,5. Diz aí. A esperança não traz confusão. E a esperança não traz confusão. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5,5. Esse para mim é o amor ágape, que é aquele amor que Paulo fala lá em Coríntios, não é um amor comum. Quando ele fala ali em 2 Coríntios, o amor não suspeita mal, o amor não se irrita, o amor é esse amor de Deus. E esse amor de Deus derramado em nossos corações só tem os salvos.
São os salvos que têm este amor de Deus derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém, irmãos? Agora lê aí, para a gente finalizar e fazer a oração final, João 4, versículo 8. 1 João, desculpe, 4, você não vai achar em João não, 1 João, ou seja, 1 de João 4, 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Porque Deus é amor. Deus é amor. Amém? Interessante que uma grande igreja maravilhosa, foi lá que eu aceitei Jesus, foi lá que meu pai aceitou Jesus. Tem esse título aí, Deus é amor, e que hoje ela está despertando, talvez através de um jovem que está lá, para a prática do amor, mas não era caracterizada por este amor. Assim, tinha o amor pelas almas, tal, mas quem tem Deus tem amor. Então, irmão, é inconcebível que alguém seja cristão. Se ele é cristão, ele tem a fé, claro, salvadora. Tem que desenvolver a fé como fruto do Espírito. Tem que buscar. Tem que desenvolver a fé como dom espiritual, que é um dom espiritual, tem que ser buscado. Não é para todos, mas nem todos buscam. E mesmo se todos buscam, a Bíblia diz que os dons espirituais Deus dá a quem Ele quer e como Ele quer. E tem que ter esperança, porque nós só estamos aqui, irmã Vilma, eu só estou aqui, dirigindo esse culto aqui, em um outro bairro que não é o meu, em uma igreja onde aqui no momento são 4 pessoas, e eu estou aqui pregando como se, da mesma maneira que eu pregaria se tivesse uma multidão, porque eu não perdi a esperança. Gracinha só está aí porque não perdeu a esperança. Eline só está ali, Irene só está ali, Efraim só está ali, e eu só estou aqui porque não perdemos a esperança. Amém? Agora precisamos pedir que este amor de Deus que foi derramado em nosso coração possa estar forte em nós. Depende também de nós, né? Colocarmos combustível para que este amor flua, porque é inconcebível um crente não ter amor. Às vezes a pessoa fala, tem gente aí que ajuda e tal, mas não é salvo. Mas se é salvo, tem que ter amor. E amor se concretiza com a caridade, que a caridade é a prática do amor. Deus é amor. Muitas pessoas que se dizem cristãos aí, mas que não ajudam ninguém, nada, ninguém, nunca ajudam. E às vezes, já estou finalizando, tem cristão que as pessoas pedem uma esmola a ele, alguma coisa, e ele faz esse sinal assim, nunca faça isso, eu estou mal, eu também estou precisando, eu estou igual a você, eu estou pior do que você, arranje para 2, nunca diga isso a ninguém. Você está bem, você tem Deus, você pode sempre ajudar mais alguém. Amém? Então nunca mais diga isso. Se você é cristão, você tem amor. Que Deus nos abençoe, irmão. Vamos orar. Agradecer ao Senhor por este culto. Querido Deus, te agradecemos por este culto, onde nós aprendemos e falamos sobre as 4 maiores virtudes, as 3 maiores virtudes do cristianismo, que está lá em 1 Coríntios 13, que é a fé, a esperança e o amor, mas a maior delas, diz a tua palavra, é o amor. Pai, eu preciso deste amor, porque conforme o teu servo, pastor Silas, o amor é uma decisão, e eu concordo, eu decido amar, porque se eu quiser, eu não amo. Então, Deus, eu peço que eu venha trabalhar no meu coração, para que eu possa dar provas de amor. Quando eu
evangelizo alguém, querendo livrar aquelas pessoas do fogo eterno, eu estou demonstrando amor. Quando eu me compadeço de alguém que realmente é precisado, necessitado, é um pai de família, é alguém que está precisando, e eu ajudo, eu estou praticando amor. Quando eu contribuo com a obra missionária, com a obra de Deus, é também uma prática de amor. Portanto, Deus, que nós possamos estar cheios de fé, cheios de esperança e cheios de amor, em nome do Senhor Jesus, amém. Guia-nos em paz aos nossos lares, dá-nos uma noite em paz e amanhã um dia de vitória, amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém.